Se você é novato no mercado financeiro, eu te garanto que se você não seguir algumas regras, pode ser você amanhã que venha quebrar nesse mercado. E não só isso, pode ser você também colocando alguns relatos no X falando que deu errado. Então, 6 dicas que eu comentei num vídeo passado que eu quero estar deixando para vocês aqui com um alerta. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo. 6 erros fatais no mercado financeiro que 90% dos investidores novatos cometem. Agora, olha que triste, mas é algo educacional que eu quero estar trazendo para vocês aqui. O PK, ele pegou o Twitter dele ali e contou toda a trajetória dele, toda a jornada dele no mercado financeiro. E ele começa mais ou menos assim: se você é novato no mercado cripto, leia isso antes de investir, ou leia isso antes de se ferrar, mais ou menos. Então, eu sei o que eu passei e algumas coisas de erro que ele cometeu aqui no que eu vou estar passando para vocês, eu fiz e agora eu alerto vocês. Só que não só eu estou te alertando, mas o PK também vai te alertar em algumas coisas. Então, quero bater um papo em relação ao que ele comentou aqui, tá bom? Então, isso aqui é muito sério. Não é brincadeira. Isso que ele comentou, a história dele ali mais ou menos envolve de 2020 a 2022. Eu passei por isso em 17 e 16. Então, não brinque com o dinheiro de vocês, porque isso pode trazer consequências muito grandes no seu dia a dia. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. PK diz: se você é novato no mercado cripto, leia antes de si 3 pontinhos. Eu já cometi todos esses erros. Fui alertado, mas como um bom investidor, resolvi pagar para ver. E paguei caro. 2 coisas aqui que eu quero deixar bem claro para vocês. Ou você paga com tempo, ou você paga com grana mercado financeiro. Não tem como correr dessas 2 opções. E infelizmente a galera não tem a mentalidade de entender que mercado financeiro, dinheiro é a sua ferramenta de trabalho. O dinheiro no banco é para você viver, mas no mercado financeiro é a sua ferramenta. Então, ou você paga com conhecimento para aprender, para não fazer o que o PK fez de errado, ou você vai pagar com tempo depois no futuro, para recuperar todo esse problema que você vem passando aí, se caso você for iniciante e continuar fazendo os erros que ele vem cometendo aqui, tá? Vamos lá, preste atenção. Se isso ajudar pelo menos um novato a não cair nessa mesma armadilha, já valeu. Vamos lá. Minha história começa em 2020. Minerei Ethereum e até 2022 eu não guardei um dinheiro. Resumo: toda farra uma hora acaba. Nada sobe para sempre. Quanto mais gente explorando a mesma mina, mais rápido ela se esgota. Se tá ganhando bem, separa uma parte e guarda. Tópico 2. Investi em jogos de NFT, fiz uma grana e reinvesti tudo. Preste atenção nesse tópico 2 agora aqui, pessoal. Olha que interessante. Preste atenção. Se tem uma coisa que você precisa entender como novato, realizar lucro não é burrice, é sobrevivência. Você não é um gênio. É mais provável que esteja reinvestindo em algo que já vai dar M do que algo que vai te deixar rico. Tópico 3. Saia do mercado. Ponto. Resumo: se você entrou no mercado e depois saiu porque não estava legal, já está começando errado. Baixa é para estudar. Acumulação é para estudar. O mercado é imenso. Se você não está girando dinheiro, gira conhecimento. Eu já comentei com vocês aqui. Na teoria do ciclo, o investidor, pelo menos no mercado de cripto, a gente sabe que tem um ciclo completo de 4 anos. Então eu tenho um ano de queda, um ano de consolidação, um ano mais ou menos ele tem uma tendência de alta e depois no último ano ele tem a explosão. Nesse exato momento, em 2025, a gente está nesse ano de tendência de alta. Só que esse ano de tendência de alta eu só vou saber se realmente vai acontecer no final do ano. Então eu já estou alertando vocês que nós temos um ano de queda e um ano de consolidação. Então aqui o que ele fez? Ele continuou investindo. Então agora
Em 2025 ele aprendeu que em ano de baixa estuda, em ano de acumulação estuda. E a gente precisa esperar novamente a tendência de alta. Então esse tópico 2 aqui, eu tenho certeza absoluta que ele nunca mais vai cometer esse erro. Continuando, capítulo ou tópico 4. Isso aqui é muito importante também, tá? Que infelizmente atrapalhou muito ele na jornada dele. Acreditei mais em influenciadores do que em mim mesmo. Sou trader há 4 anos. Tenho tempo de tela, estudo análise gráfica. Já vi de tudo nesse mercado. E mesmo assim ignorei meu próprio conhecimento, achando que qualquer um da internet sabia mais do que eu, só porque tinha seguidores. Se um influenciador te promete 20, 50 ou novo Ethereum, fuja. Influenciadores não são seus amigos. Eles precisam de público. Então vão mexer com o seu emocional vendendo esperanças e propagando desgraça. Acompanhe mais, use esses caras para validar a sua própria análise. Se você estuda e tem tempo de mercado, não se subestime. E é isso que eu comento com vocês aqui. É legal você ver algo que eu comentei no YouTube, uma análise do BTC, algo do tipo. É legal você acompanhar o A, o B, o C e o D. Sim, é legal, mas você estudar e colocar à prova os seus estudos é a melhor forma de você aprender. Porque baseado nos seus erros, você vai melhorar, vai adaptar e vai ver o que está acontecendo de errado e vai ver o que está acontecendo de certo. Agora, quando você segue basicamente uma dica, independente de quem seja, você meio que terceiriza isso. E infelizmente, dependendo do criador de conteúdo que você segue, ele não tá nem aí para você. Basicamente, ele sim, ele só quer views ali no canal dele e pronto, e acabou. Só que isso aqui que o PK comentou atrapalhou muito a jornada dele. Então ele já é trader há 4 anos, estudou análise gráfica, análise técnica e hoje anda com as próprias pernas. Mas no início da jornada dele, ele meio que quis terceirizar isso. Ele achou que o estudo dele era inferior por causa que aquele cara que tinha 20 mil, 30 mil, 50 mil seguidores, ele achava que aquele cara sabia mais. E não. Tá todo mundo aqui tentando buscar oportunidades no mercado para fazer grana. Basicamente, o que eu estudo aqui desse lado, também você pode estudar aí. Então, por exemplo, hoje eu li 30 minutos desse livro, A Psicologia do Mercado Financeiro. Ele está no Mercado Livre, tu pode comprar ele e ler ele também. Só que aí, tá disposto a pagar o preço de sentar a bunda na cadeira e fazer isso aqui ou ficar pegando dicasinhas? Porque nisso aqui que o PK falou também, ele meio que sabe. Não vou estudar não, vou ver a dicasinha aqui e vou investir. Só que infelizmente deu ruim para ele. Só que ele continuou fazendo a mesma estratégia e estudando. Ele viu que deu errado para ele. Só que a partir daí ele criou vergonha, começou a estudar e viu que não era só aquilo. Então esse quarto tópico aqui, pessoal, ele é muito importante, tá? Não duvide da sua capacidade. Você também pode ser um bom trader, você também pode ser um bom investidor, só que precisa pagar o preço de sentar a bunda na cadeira e estudar, e não terceirizar, tá bom? Então isso, ele é muito importante. E isso aqui que o PK falou agora em 2025, que ele passou e sofreu em 2020 para 2022, eu passei esse mesmo problema, pessoal, em 14 e 15. Eu não terceirizava, mas eu olhava e não estudava. Então de 15 para 16 eu falei, opa, vamos começar a estudar, porque tem alguma coisa errada. O cara lá que tá falando não tá batendo o que ele tá falando. Então eu tenho que pegar e começar a fazer o meu aqui, porque do jeito que ele tá falando, ou eu vou quebrar, ou vai acabar o dinheiro e eu não vou conseguir fazer isso aqui como uma profissão. Tá bom? Então esse quarto aqui eu acho que é um dos mais importantes desse relato que ele tá comentando. Agora, continuando. 5. Investi um dinheiro que eu não podia perder. Resumo. Se você está pensando em pegar crédito, vender casa ou carro para investir, pare. Se não tem senso crítico e controle emocional, você vai se ferrar. Eu fui e me ferrei. Não é de hoje que eu falo isso. 14, 15 eu vi pessoas fazendo isso. 19 e 20 eu vi pessoas fazendo isso. E o PK, mais ou menos aqui, eu acho que ele fez um desses 3 erros.
E ontem eu recebi um relato de uma pessoa no Instagram falando que ele fez um empréstimo, além de fazer um empréstimo, ele pediu dinheiro pro agiota e perdeu os dois dinheiros que ele tinha colocado no mercado financeiro. Então, o resumo desse quinto tópico que eu posso falar para vocês é: não faça nenhuma dessas três coisas. Mercado financeiro, primeiro, você precisa colocar o estudo à prova para depois colocar a grana. Se você inverter isso, infelizmente você pode ser um PK. Infelizmente você pode ser essa pessoa que eu acabei de comentar com vocês. Infelizmente você pode ser aquela outra pessoa que se demitiu, pediu dinheiro pro pai, pediu dinheiro da mãe, perdeu tudo e agora teve que voltar a trabalhar de novo. Então, pessoal, isso aqui é muito sério. Só muda nome e CPF, mas as histórias, os erros continuam sendo os mesmos. Então, por favor, me escuta, me escuta. Veja essas dicas que eu estou comentando com vocês aqui e comece a fazer de uma forma certa, poxa. Porque se você não fizer isso de uma forma certa, o PK, pelo menos, ele conseguiu dar certo nesse mercado. Mas olha a quantidade de pessoas que fica no decorrer desse processo. Então, se eu conseguir aqui hoje falar para vocês que deu certo para mim, o PK colocando esse relato agora em 25 ele conseguiu, escuta o que ele tá falando das coisas erradas, escuta o que eu tô falando para vocês que eu fiz de errado e começa a fazer certo. Ou, sabe qual é a melhor situação? Desiste. Para. Vai ser bom só na sua profissão, mas não coloca o dinheiro acima do estudo. Colocou, lascou. Continuando. Sexto, preste atenção. Fiquei esperando aquele 10 a 5x. Resumo, ganância mata. Eu queria 10, chegou a 5 e não vendi. No final, saí no prejuízo. O mercado não está nem aí para sua expectativa. Realize lucro sempre. É o que eu falo. O mercado não está nem aí para você. Se você é casado, solteiro, mora no Brasil, mora nos Estados Unidos, é branco, é preto, tá no Japão, o mercado ele tá ali, pessoal, subindo e caindo. Então, assim, se você não tem um controle emocional e entende um pouco do que está acontecendo, você infelizmente vai estar fadado a ser aqueles 90% que não faz isso como profissão, tá bom? Então, aqui ele fala: não tenha expectativa em relação a 5 a 10x. Faça o que tenha que fazer e na hora que deu o sinal, caia fora, tá bom? Agora, sétimo, isso aqui também é o que tá pegando muito a galera agora, que tá achando que mercado financeiro é igual tigrinho. Preste atenção. Meme Coins é o famoso tigrinho da Solana. Resumo, se você é viciado em apostas, não encoste em Meme Coins. Dá para ficar milionário? Ele, sim, mas é mais provável que você entregue tudo de volta e vá à falência. Ganhei muito e entreguei o dobro. Meme Coins te fazem ver o mercado como um cassino, te deixam ansiosos e te fazem tomar decisões piores. É aquilo que eu comentei com vocês aqui na minha carteira. Eu só tenho moedas e projetos com fundamentos. Meme Coins, Mister, você tem na sua carteira principal? Não. Mas no trade você especula meme coins? É claro que sim, tem volatilidade, mas você precisa separar o trader do investidor. A pessoa que ela quer ser investidor no mercado financeiro, principalmente no mercado de cripto, Bitcoin. Acabou. De 4 em 4 anos ele nunca deixou ninguém negativo. Não precisa estudar muito. Se você fizer um DCA, ou seja, comprar regularmente Bitcoin de 4 em 4 anos, pelo menos nesses 13 anos que passou, ninguém nunca ficou negativo. Agora, pessoal, abaixo do Bitcoin, por mais que você esteja investindo em um projeto que mais ou menos tenha fundamento sem ser meme coins, nós temos o ciclo do mercado. E esse ciclo do mercado nós temos no mercado de cripto, mercado americano e bolsa brasileira. Então isso você precisa entender. Só que meme coins, a volatilidade delas é pior. Então hoje tu compra uma meme coin, sobe 100% e depois volta tudo na sua cara. Então você que está começando, não se arrisque em meme coins, porque meme coins pode te dar muita grana, mas na maioria das vezes te arranca, porque se você não sabe a hora certa de comprar, piorou a hora certa de sair. Então, isso é muito arriscado para quem quer começar no mercado financeiro, tá bom? E normalmente, não vou ser hipócrita aqui e falar para vocês que às vezes você vem para o mercado financeiro por causa de uma meme coin, mas entenda,
Porque o mercado ele não é só isso. Muita volatilidade te traz muito retorno, mas ele te traz também muito risco. E renda variável misturado com meme coins, meu amigo, é muito perigoso, tá bom? E para fechar, pessoal, olha isso aqui. O tópico 8. Para fechar de uma forma bem legal, bem interessante para vocês aqui, essas informações que o PK passou, tá? Muito importante. Acertei demais e achei que era um gênio. Resumo: se você começa a acertar muitas operações seguidas, cuidado. O mercado tem um jeito cruel de te lembrar que você não é especial. Eu me senti um gênio. Eu também já achei que era o bichão. Passei a operar mais agressivo, aumentei a mão, comecei a alavancar demais. Resultado, devolvi quase tudo. Ainda bem que ele falou que quase tudo. Quando você começa a acreditar muito, o ego cresce, a disciplina some. Você começa a operar como se fosse invencível. E quando percebe, já perdeu tudo que ganhou e mais um pouco. A real é que o mercado não existe gênio. Existe quem respeita a gestão de risco e sobrevive. E existe quem acha que venceu o jogo, quebra. Se tá acertando muito, tá na hora de ter ainda mais cautela. E é isso que eu falo para vocês. Ah, Mício, mas por que você não pega 100 mil, 200 mil, 500 mil e tenta alavancar, fazer 1, 2, 3, 10, 20? Porque se eu levo uma pancada dessa, quanto tempo eu demoro para me reerguer? Então você precisa ter um bom gerenciamento de risco, ter uma constância no mercado e fazer aquilo ali de uma forma recorrente, pessoal. Então eu tenho medo de quando eu pego e acerto 3, 4 trades, porque e na hora que vier a pancada? Eu vou conseguir ter controle emocional para não fazer cagada depois de novo? Eu vou conseguir ser competente de não pegar e tentar dobrar ali a grana para tentar recuperar? Então é por isso que dentro do treinamento Aprenda Bitcoin eu passo para o pessoal. Se você tem 1 milhão, ou se você tem 10 mil, ou se você tem 5 mil, $100 30 dias. Como fechar o mês positivo? Se você quer investir no mercado cripto, pegar um ciclo completo, você precisa trabalhar essa estratégia por 4 anos. E não pode ficar mudando de opinião no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, porque senão você não sabe se dá certo ou não. Então, o gerenciamento de risco e a estratégia ela já elaborada antes de eu começar a colocar grana é que me trouxe fazer isso aqui como uma profissão. E esquece esse negócio de YouTube. Ah, mas você está... Não, eu sou trader e eu sou investidor. Hoje eu posso deletar meu YouTube e continuar fazendo as minhas coisas que eu vou conseguir tirar dinheiro do mercado. Por quê? Disciplina, passei por tudo que o PK passou, fiz uma estratégia e dessa estratégia eu sigo ela desde 2017. Então, criei vergonha na cara, parei de seguir a galera, parei de terceirizar. 16 comecei a fazer certo, 17 vi isso como uma profissão e dia 20 de fevereiro de 2025 tô dando mais algumas dicas para vocês do que eu passei em 14 e 16 e do que o PK agora passou em 20 e 22, tá bom? Para fechar, 90% não vive desse mercado, tanto como investidor como trader. De novo, ou você vai pagar com tempo para aprender, ou você vai ter que pagar com grana para estudar e para aprender. Se você não pagar tempo ou não pagar com grana para estudar, se você colocar a grana acima do mercado, pode ser você um PK. Pode ser você eu em 2014 e 2015. E ainda bem que eu fui um pouquinho mais prudente e não quebrei. Ainda bem que o PK ele foi um pouquinho mais prudente e não quebrou. Mas eu poderia ser estatística. O PK poderia ser estatísticas. Mas hoje eu sou os 10% que faz isso como profissão. O PK é os 10% que faz isso como profissão. Mas viu a jornada dele? Viu a dificuldade dele? Estão escutando as minhas dificuldades que eu passei em 14 e 15? Então não existe almoço grátis, pessoal. Precisa estudar, tá bom? Não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E eu tenho mais um relato para estar trazendo para vocês aqui, tá? Então não deixa de se inscrever e ativar o sininho para vocês não perderem esse novo relato de uma outra pessoa também que quase quebrou no mercado financeiro, mas ele conseguiu dar a volta por cima.